Bom, boa tarde, né? Estamos aí em mais um encontro da REA, Rede de Estudos Astrológicos, dando continuidade ao nosso estudo sobre as casas zodiacais, né? Hoje a gente ficou com as casas zodiacais 7, 8 e 9 e provavelmente a gente termina rapidinho e aí vai ter mais um encontro para avaliar as casas zodiacais, depois a gente vai entrar na nova ala, né, de estudos. Muito provavelmente, pelo que a gente vem conversando nos grupos e nas internets e tudo mais, o próximo tema da REA vai ser astrologia mundana, né? Para quem não sabe, astrologia mundana é o ramo da astrologia que se dedica a avaliar os grandes movimentos históricos, né? Países, nações, cidades e grupos sociais. É uma área muito específica, não tem muita gente falando muito a respeito, e eu acho que 2020 é um ano bem legal para a gente avaliar isso, né? Porque, afinal, não é todo ano que a gente tem uma mega pandemia e não é todo ano que a gente tem uma conjunção de Saturno e Júpiter que vai abrir aí um ciclo novo de, acreditamos, né, para o mundo. Então, dando continuidade, vamos falar aí um pouquinho da nossa casa, das casas 7, 8 e 9. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Casa 7, né? Para Manílios, a consumação dos romances, a conclusão do trabalho duro, os anos finais e o fim da vida, morte, adoração dos deuses, casamentos, lazer, eventos sociais e banquetes. Uma coisa importante, tá? Banquetes pode ser considerado um termo técnico, tá? Quem já leu as obras de Platão e sabe que tem o banquete de Platão, o banquete ele é um fenômeno social. Ele não é comida. Eles são pessoas se juntando ao redor de uma mesa para conversar, beber, comer e aproveitar as coisas boas da vida, né? Existe inclusive referências históricas de que tinha uma pequena brincadeira nos banquetes, né, que os nobres gregos faziam, que a taça em que você bebia era um chifrezinho e ele tinha um anelzinho para você segurar na mão. Então, qual que era a brincadeira? A brincadeira era você fazer uma aposta com alguém, né? Em que você colocava um restinho de bebida no chifre, ou deixava um restinho de bebida no chifre, girava e parava para acertar aquele restinho de bebida numa bacia que era para isso, né? Era para jogar os restos de bebida ou de comida que você não quisesse comer. E o perdedor tinha que manter relações carnais com o vencedor, né? Eu não acredito que seja efetivamente uma aposta, eu acredito que era mais uma brincadeira, porque não é normal as pessoas apostarem nesse sentido, né? Você não aposta algo que você não esteja disposto a pagar, né? Então, banquete, nesse sentido, é muito mais uma questão de uma relação social, por assim dizer. Para outros clássicos, casamento, né? Casamento é a palavra-chave da casa 7. Para fírmicos, a natureza e o número dos casamentos. É uma casa cardinal, mas em aspecto nocivo ao ascendente. A casa 7 se opõe ao ascendente. O ascendente é a casa 1, a casa 7 é o descendente. Por um lado, o ascendente é onde o sol está nascendo, né? Onde o céu está subindo, e
a casa 7 é onde o céu está descendo, né? Ou o poente, por assim dizer. Para Albirune, mulheres, concubinas, festas de casamento, disputas, parcerias, perdas, processos litigiosos. Para Lili, casamento, parceiros, inimigos públicos conhecidos, tá? Inimigos desconhecidos, normalmente a casa 12. Ladrões, a parte oposta no amor, na guerra, nas contendas ou nos processos litigiosos. E para a astrologia moderna, aqueles com quem devemos partilhar as nossas vidas ou ações, ou aqueles que se encontram num relacionamento forte, de natureza emocional ou de negócios, inimigos declarados, a projeção do não eu. Tá? Bom, aí a gente acaba tendo, antes da gente entrar nas teses da Deborah Holding, né, que é o sistema que a gente vem seguindo ultimamente, eu acho que é interessante mencionar que a casa 7, na minha opinião, pelo menos, é uma das casas em que fica mais claro o conceito de oposição das casas, né, de relação complementar. Porque a casa 1 significa o eu, né, o indivíduo, eu, o ascendente. A casa 7, por uma definição de oposição, tende a significar o outro, né? O outro eu, o outro indivíduo, a outra pessoa com quem eu me relaciono. Consequentemente, de cara, a gente tem aí uma das mais claras que é mencionado: casamento, né? Casamento, a união com outra pessoa, quer seja uma união de natureza heterossexual, heteroafetiva, homoafetiva, o que quer que seja, tende a ser uma etapa considerada importante da vida. E ainda que a gente não tenha um casamento propriamente dito, é inegável que existe uma relação do eu com o outro. Quando eu vou mencionar a respeito da casa 7, nos cursos e tudo mais, eu tenho o costume de falar que é a casa das relações bilaterais, né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala no direito, especialmente, a gente fala que o contrato é um negócio jurídico bilateral e que ele pode ou não ser sinalagmático. O que significa falar que o contrato é um ato jurídico bilateral? Tem dois lados. Tem o contratante, tem o contratado, os dois se encontram e viram e falam: olha, eu quero comprar de você seu carro. E aí eu viro e falo: tudo bem, o preço é 40 mil reais. Ah, eu posso pagar em 2 vezes? Pode. Mas vai ser uma vez agora, outra vez daqui a 3 meses. Tudo bem. Mas eu quero uma garantia. Constitua uma garantia real de hipoteca sobre a sua casa. Beleza. Eles estão lidando em igualdade de posição. É um indivíduo com o outro indivíduo. E quando a gente fala em sinalagmático, é que cada um tem as suas obrigações e os seus direitos. Então, dentro de um contrato, qualquer que seja, você tem uma relação de troca com alguém. E aí, a gente conversou bastante, gerou uma certa polêmica no último encontro, até eu fingi que caiu a internet só para Amanda parar de falar, né? Brincadeira, Amanda. Vem aquela questão. A gente tem na casa 5 uma casa fazendo referência aos amantes, né? Ao amante e tudo mais. E aí agora a gente tem na casa 7
Uma outra referência para algumas pessoas, inclusive para Al-Biruni, falando da concubina, né? Então a gente tem uma distinção e que vai marcar as perguntas em astrologia horária e tudo mais. E aí, quando que a gente tem uma relação de casa 7 e quando que a gente tem uma relação de casa 5? Se eu fosse dar uma opinião, e é uma opinião só, né? Eu diria que tem uma relação com relação às obrigações. Há uma relação de bilateralidade da situação. Se existe um compromisso, se existe um contrato, se existe uma relevância nesse sentido, uma expectativa de direitos, qualquer que seja, é uma casa 7, sem sombra de dúvida. Agora, se a gente fala de uma relação, por assim dizer, solta, sem expectativas, sem contratos, sem acordos, a gente teria uma relação de casa 5. Tem alguma coisa para falar, Amanda? Eu aqui. Então, é que eu não vejo Amanda, a. rapidinho. Tá muito baixo o seu microfone. Tá melhor? Deixa eu tentar melhorar. Melhorou. Já melhorou. Mas ficou bom? Ficou bom. Eu tô ouvindo bem. Então tá bom. Eu formatei o computador, quer dizer, eu mandei meu irmão formatar, por isso que eu demorei para chegar, reinstalei de novo. Aí eu sou péssima com tecnologia, tô agoniada aqui. Tem que Somos. colocar assim tudo de novo. Ai, horrível. Somos. Inclusive, eu assisti o encontro passado e eu vi que você dobrou o vídeo. Você colocou ele 2 vezes num vídeo só. Ele ficou 3 horas e pouco lá de vídeo, tá sensacional. Mas Viu pelo como eu sou menos ruim de juntou, né? tecnologia? Ai, ai. Então, eu não vejo a casa 5 como uma casa que fale de relacionamentos, né? Porque quando a gente fala de qualquer pessoa que esteja numa relação de igualdade com a gente, com objetivo em comum, já entra na 7. Até mesmo um astrólogo, um médico, um juiz, sei lá, advogado, quando ele é contratado, ele já vira casa 7 dentro de uma horária, né, por exemplo. E aí por isso que eu ainda não vejo as amantes na casa 5. Nem amantes, né, de qualquer sentido. Ainda vejo como casa 7, independente de ter uma responsabilidade ou não, porque eu acho que a partir do momento que tem qualquer tipo de contato, tem uma responsabilidade. E tem relação também com o efeito da ação daquela pessoa sobre você, né? Por isso que é declarado. Porque aí inclusive, acho que é o Lili que coloca ladrões também, né, se eu não me engano, como uma casa 7. Porque é uma coisa que você vê. Mas se for um ataque de uma bruxa, um ataque espiritual, daí já vira a casa 12, que é oculto, são os inimigos ocultos, né? Então, tudo aquilo que é declarado, mesmo que de uma forma por baixo dos panos, não assumido, né? Ainda assim, vejo como casa 7 também por experiência de ver várias horárias funcionarem dessa forma, né? Então, Eu não vou sei se adiantar claro ou não. aqui um slide. Eu acho bem legal que a Deborah Holding, deixa eu ver se ela fala. Ah, aqui. No geralzão dela, ela vira e menciona que a casa 7 estaria relacionada com o casamento e todas as formas de relacionamento íntimo, beleza, ok. Cônjuge e parceiros contratuais. E aí ela fala em inimigos identificáveis. Deixa eu ver se eu encontro aqui as palavras exatas que ela usa. Que a ideia do inimigo identificável é aquele que, ainda que você não saiba quem é, ele existe e você sabe que ele agiu. Então, por exemplo, é isso que você falou, os ladrões. Alguém roubou meu carro.
Alguém entrou na minha casa e roubou minha casa. Alguém roubou minha carteira. Foi uma pessoa. Então, eu tenho uma relação direta com ela e ela é identificável. Enquanto quando a gente falaria em termos de magia ou magia negra, bruxaria, que são os termos mais clássicos usados, estaria extremamente relacionada com algo que está, por definição, oculto, né? A gente fala em ocultismo, não é à toa. É estudo das ciências ocultas, das causas ocultas da realidade. Então, eu vou fazer uma tradução direta aqui, tá? Todos os inimigos que são identificáveis como tais pertencem a essa causa. A casa 12 avisa dos inimigos secretos, operando de forma clandestina, mas assim que a sua existência é conhecida, eles são representados pela casa 7, que significa forças de oposição e aqueles que invadem o nosso território ou agem contra nós. Aqui ela está citando Lilith. Isso aplica mesmo quando a identidade do oponente é desconhecida. Por exemplo, em Horária, questões relacionadas a roubo, a 7ª casa é usada para derivar a descrição do perpetrador. A 7ª casa também significa fugitivos e foras da lei, incluindo criminosos conhecidos que estão escapados, que estão fora, estão soltos. E presos que escaparam, condenados em liberdade. Em viagens, indica destinação e preocupações relacionadas a se mover ou não para aquele lugar. E assim, a gente conversou bastante, né? Você viu lá no vídeo, que envolve... Eu fico pensando que a gente tem uma questão muito clara hoje da identidade entre o amor e o casamento, né? É uma vitória, na minha opinião, do romantismo e da igualdade dos sexos, porque até esse século, né, até metade desse século, não era considerado errado o homem ser casado e ter amantes. Né? É normal, é coisa de homem, vírgula, né? Então, assim, você tinha essa relação que envolvia família, linhagem, blá, blá, blá. Tanto é que, até bem recentemente, filhos de fora do casamento não tinham os mesmos direitos de filhos dentro do casamento. Isso era um fato. E era uma relação contratual. Hoje, a gente tem uma relação contratual. Só que, na minha opinião, pelo menos, é uma relação muito mais clara e muito mais equilibrada. Olha, o casamento é esse. Vamos ter um relacionamento aberto? Sim ou não? O relacionamento vai ser aberto com informação a respeito de com quem sai, com quem não sai? Sim ou não? Você pode sair com uma pessoa, mas não pode se relacionar? É plenamente negociável. E está ganhando muito valor esse modelo de relacionamento, basicamente por 2 motivos, né? Um motivo é a liberação feminina. A partir do instante em que a gente tem as mulheres como uma força produtiva relevante na sociedade, né? Trabalhando fora, independentes de um marido, do julgo de um marido, ganhou independência, tem carta na mesa para negociar, tem o que levar para negociação. E, por um outro lado, as pessoas estão vivendo mais. Então, é esperado, até certo ponto, que as pessoas vivendo mais e com saúde, haja um certo valor para a diversão.
E diversão inclui, nesse caso, muito a questão sexual. Então, começa a haver uma preocupação menor com esse modelo de relacionamento monogâmico ou falsamente monogâmico, em que a traição com frequência ocorre, mas ninguém fala e finge que está tudo bem. E isso traria uma... Talvez, na minha opinião, você percebe que eu ainda estou com certa dificuldade em assumir a doutrina de que a casa 7 sempre representa o outro, quer seja uma relação contratual, quer não, né? Fazendo referência direta ao casamento, talvez ganhe um certo peso isso futuramente. Talvez não, também. Mas eu continuo tendo essa certa dificuldade. Bom, então, continuando aí o que a Deborah Hold menciona, né? Casamento e todas as formas de relacionamento íntimo, cônjuges e parceiros contratuais, inimigos identificáveis, ainda que desconhecidos, o destino de jornadas, se houver a necessidade de distinguir os avós dos outros antepassados, é a casa 7. Então, assim, a casa 4, ela representa antepassados em geral, notoriamente pais, né? Então, a linhagem familiar e tudo mais, mas se for uma questão em que é importante dissociar os avós de pais, de mães e tudo mais, a casa 7 significa. É a quarta casa da quarta casa. Em astrologia horária, de forma muito ampla, que aí eu estou fazendo um mega resumo do que ela menciona, o outro, né? Ponto. O outro. Quer ele seja consumidor, quer seja contratante, quer seja contratado, quer seja profissional, etc. Tudo que tiver uma relação com a outra pessoa e um contrato, é isso, né? Tem uma exceção que é importante mencionar. Quando você tem uma identificação entre o eu e o outro, ou quando não há uma relação direta, você não trabalha com a casa 7. Quais são os exemplos clássicos que ela dá? Meu time de futebol. Quem é o meu time de futebol? É a casa 7? Não, porque não é o outro, não tem essa relação de oposição. O seu time de futebol, como você se identifica com ele, é a casa 1. Tá? Quem é, por exemplo, eu quero saber a respeito do Johnny Depp. Eu não tenho relação nenhuma com ele. Eu quero saber a respeito do sumiço de Stephen Fry, em homenagem aí a Zé Cabaleiro, que fez uma música a respeito disso. Não tenho relação nenhuma. Então, quando eu tenho que avaliar uma horária em que eu estou fazendo uma pergunta para alguém ou algo com quem eu tenha uma identificação, eu uso a casa 1 como significado disso. Meu time, por exemplo, tá? Quando é alguém que não tem uma identificação, também é a casa 1. Uma celebridade, um artista, um político, tá? São as exceções. Em astrologia mundana, ela significa as possibilidades de guerra, a taxa de casamento e de divórcio nacional e os inimigos da nação. Em litígio, representa os oponentes, os réus e os condenados. Em astrologia médica, o médico e sua habilidade, e do diafragma ao topo das pernas, né? Seria o baixo ventre, por assim dizer.
ou melhor, o ventre até o topo das pernas. Se eu não me engano, ela menciona que é do diafragma até a base, incluindo intestinos baixos, bunda, ânus, né? Essa parte total. No comércio, ele simboliza o vendedor e simboliza também a base de clientes. Tá? Casa 7 regida pela lua e não tem júbilo. Né? Basicamente, é isso aí que a gente tem para casa 7. Para casa 8, né? Uma das casas mais legais de estudar, especialmente comparando com astrologia tradicional. Para Manilius, a casa 8 é uma casa desafortunada, de má fortuna, de má sorte. É a moradia de Tifon, né? As divindades tifonianas eram as divindades do submundo. Então, Tifon estava extremamente relacionado com essa relação com o submundo e com a morte, né? Para outros clássicos, a morte e a sua natureza, julgamento, penalização, perda e fraqueza. Para fírmicos, o tipo de morte. Nenhum planeta, exceto a Lua, rejubila nessa casa. E mesmo assim, só em mapas noturnos. É uma casa debilitada e passiva porque não aspecta o ascendente. Ela é chamada de Portal do Inferno, em grego epicatafora. Para Albirune, morte, assassinato, envenenamento, heranças, propriedade do cônjuge, despesas e pobrezas. Para Lili, morte, testamentos, dinheiro dos parceiros, medo e angústia da mente. Para a astrologia moderna, rendimentos, impostos, legados, sentimentos partilhados, sexo, nascimento e morte, grandes negócios, seguros e crime. Né? Bom, a primeira coisa que eu queria mencionar a respeito disso é que acho que em uma das poucas vezes que tem, eu concordo com a astrologia moderna de que imposto é morte, imposto é violência, imposto é assassinato, é o Estado tomando horas da sua vida, imposto é roubo. Ok, tá, a gente não está aqui para falar de política. Né? Mas assim, como uma definição central da casa 8, eu acho extremamente interessante e eu tento interpretar ela nesse sentido como a casa das perdas e da relação com as perdas. Então, a morte é uma perda, sem sombra de dúvida, né? Não tem, é a perda da vida, o maior bem que existe. Não tem muito como escapar disso. Quando a gente fala em impostos, dívidas, débitos, etc, 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 a gente está falando aí de perdas também, que podem não ser perdas tão grosseiras e tão explícitas quanto a morte, mas ainda são perdas. Né? E como existe uma regra geral de que você lida com as perdas de forma semelhante, você tende a se aproximar da ideia de morte, da ideia de perda da sua vida, tudo mais, da mesma forma que você se aproxima das perdas financeiras, da perda de um ente querido, da perda de um animal de estimação. Perda é perda, né? E nesse sentido, se a casa 2 e é uma oposição à casa 8, diz respeito ao patrimônio, ao dinheiro e aos ganhos propriamente ditos,
a gente tem aí na casa 8 uma casa relacionada com as perdas. E aí vem uma pergunta fundamental, né? Caramba, mas se a casa 8 está relacionada com as perdas, por que, por exemplo, a astrologia moderna e quem mais? É mais astrologia moderna, mas a gente tem uma relação indireta aqui de Al-Biruni com herança. Como é que funciona isso aí? Por que existe essa relação? Porque ela é derivada o dinheiro dos outros, né? Então, por exemplo, se eu tenho a casa 7 como a casa dos contratos, das sociedades, do casamento, a casa 8 é a segunda casa derivada da casa 7. Então, ela se torna a propriedade do outro. De onde vem uma questão bem relevante aí, que a gente vai ver agora, que quando a gente fala, eu acho que eu nem coloquei aqui, mas quando a gente fala de uma horária ou de uma eletiva para avaliar contratos e tudo mais, não é tão conveniente que a casa 8 esteja muito bem fortificada, dignificada. Por quê? Porque isso significa que o dinheiro do outro está em vantagem com relação ao seu dinheiro. Então, especialmente em empréstimos, os caras mencionam, olha, se você quer emprestar dinheiro, se você quer tomar dinheiro emprestado, ou melhor, se você quer tomar dinheiro emprestado, não coloca a casa 8 muito forte. Porque se a casa 8 estiver muito forte, significa que o credor vai ter muita força. Então, não é tão positivo assim, nesse sentido. Alguma coisa a comentar, Amanda? Só lembrando que ela é o oposto da 2, né? Então, enquanto o alimento entra pela 2, ele sai pela 8. Então, a casa 8 fala do sistema escritor também, né? E restos, lixo, tudo aquilo que é dispensável e desmaterializado. E é uma situação bem interessante, e isso... O Oswaldo levantou a mão. Manda, Oswaldo. Bom, tudo é uma questão de perspectiva, né? Sobre imposto. Por exemplo, eu sou funcionário público, eu trabalho graças aos impostos. Eu estudei, apesar de ser de uma família que poderia ter pago uma faculdade privada, eu e você também, né, Paulo, estudamos numa faculdade pública. Então, nós desfrutamos da herança, do sacrifício de outras pessoas. Nós somos herdeiros e temos, em consequência disso, um certo dever, um certo tikkun, um certo dharma de retornar isso. Da mesma forma que quando você recebe uma herança, você vai deixar provavelmente uma herança, você não vai torrar tudo em Las Vegas. Então, eu vejo isso como esse conceito da casa 8 como uma passagem, mais como um sacrifício necessário em função de sacrifício que outros fizeram por você. É um comentário muito pertinente, tá? Eu faço as brincadeiras a respeito do imposto, de que imposto é roubo e tudo mais. E sim, eu estudei em uma universidade pública, estudei graças aos impostos da Sociedade Paulista, tem toda essa questão. Eu sou advogado, né? 95, 98% do meu trabalho tem uma relação direta com o Poder Judiciário, que é mantido com os impostos, né? Isso é inegável. E, inclusive, dentro das discussões liberais, estatistas e tudo mais, tem a tese
de que os impostos eles têm uma relação com o cultivo da sociedade, por assim dizer, né? E tem uma coisa nesse sentido que ela é muito importante ressaltar e que eu acho que é uma reflexão muito boa para se fazer, especialmente em tempos de pandemia, né? Eu tenho 2 amigos que eles têm 2 pousadas, eles não se conhecem nem nada. Um tem uma pousada em Ubatuba, outro tem uma pousada em Paraty. A pousada em Ubatuba é o Green Haven, a pousada em Ubatuba é a pousada Pardieiro. Já levei alguns alunos para um curso de observação astrológica lá em Ubatuba. E assim, eles quase fecharam com essa história de pandemia. Foi bem pesado para eles e tudo mais. Agora, esse meu amigo que tem uma pousada em Paraty, ele mencionou que o ano de outubro, tá, já foi melhor. O mês de outubro já foi melhor do que o melhor mês de 2019. E 2019 foi um ano bom para eles, né? Por quê? Porque é meio estranho colocar nesses termos, mas dinheiro não se perde. Não se perde dinheiro. Assim, o dinheiro que eu gasto, quer seja na forma de impostos, quer seja na forma de, sei lá, comprar crack na biqueira do traficante na Cracolândia, ele vai para alguém. E ele vai ser usado para alguém, por alguém. E aí é aquela coisa. Como que isso funciona? E é uma relação que eu mesmo não tenho tanta clareza assim para falar com todas as letras e defender com todas as letras, mas ela é o portal da entrada no submundo. Mas o portal da saída do submundo é a casa 2. Então você tem aí uma relação de comunicação entre a casa 8 e a casa 2, em que a casa 8 é a casa em que você perde, é a casa em que você enterra. Você pode enterrar o corpo de um morto e o corpo do morto não deixou de existir. Ele vai fertilizar a terra e blá, 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 blá. Você pode enterrar as sementes. São sementes que você não vai comer. Você não vai usufruir. Mas você está devolvendo para a terra para ela te devolver mais plantas, mais alimento. Então, sim. A questão dos impostos, eu diria, está muito mais relacionada com uma questão de o dinheiro que você perde, ou seja, que ele sai do seu poder. Ele está fora do seu poder. Ah, mas eu paguei os meus impostos. Sim, você pagou os seus impostos. Ah, eu estou na Suécia e isso está voltando para mim na forma de um estado de bem-estar social estabilizado, funcional, eficiente, que é um orgulho para a nação perante o mundo todo. Ok, mas ele saiu do seu poder. Ah, eu estou pagando meus impostos no Brasil, que é o Brasil. Ele saiu do seu poder também. Sair do seu poder não significa que vai ser necessariamente uma coisa ruim. Vide, por exemplo, a morte. Que você não tem poder sobre a morte. Tudo mais constante, todo mundo vai passar pela própria morte, isso é inegável, e pela morte de pessoas queridas, pessoas próximas. Não tem a brincadeira, né, a piada
de que só existem duas certezas na vida: a morte e os impostos. Então, casa 8, morte e os impostos. E, obviamente, você não precisa abordar os impostos dessa forma histriônica e caricatural de que é alguém batendo na sua porta com uma espada e falando: olha, me dá 1/5 da sua produção de grãos, senão eu vou queimar a sua casa. Pode ser isso? Pode, mas não precisa necessariamente. E diga-se de passagem, vamos ser bem sinceros, a vida na Idade Média não era tão absurda e tão ruim assim quanto os historiadores liberais fazem crer que era. Tá? É uma coisa que tem que ser dita. Algum comentário a mais aí, Oswaldo? Não? Beleza. Vamos seguir então. Segundo Deborah Holding, tudo relacionado à morte, e aí é tudo. Relação com a morte. Desculpa, Paulo, eu tava com o microfone, tava correndo com o microfone travado. Manda. Uma pergunta que, bom, tem a ver com casa 8, mas tem a ver com coisa demais. Eu não tenho nada, digamos, na casa 8, no mapa natal. Como eu interpreto? Não sei se eu tenho ou não tenho, mas digamos que não tenha. Como eu interpreto isso? Olha, quando você não tem nada em uma casa, e isso tende a acontecer com a maior parte das pessoas, que provavelmente não vai ter metade das casas ocupadas, segundo a astrologia tradicional, pelo menos, né? Porque afinal, a astrologia tradicional tem 7 planetas. Ok. E são 12 casas. Ah, então não seria metade se fosse 6. É verdade. Só que aí você tem Sol, Mercúrio e Vênus que sempre estão juntos. Mercúrio até a 30 graus do Sol. Então pode ser que esteja em casas diferentes, mas pode ser que não também. E Vênus não sai mais do que 60. Então, tudo mais constante, uma parte grande da população vai ter metade das casas zodiacais não ocupadas. Ah, como é que eu interpreto isso? Primeiro, você interpreta que tende a não ser uma área da sua vida que tem uma relevância muito grande. Tá? Primeiro fato. Planetas em casas tende a significar que aquilo é uma coisa bem relevante na sua vida. Tá? Beleza. Ah, mas quer dizer que eu não vou morrer? Não, obviamente não. Qual que é a técnica aí para avaliar? É a técnica do significador ou dispositor, né? Vamos imaginar, você não tem nenhum planeta na casa 8, mas você tem Libra na cúspide, ou seja, na entradinha da casa 8. Bom, se Libra está na cúspide da casa 8, significa que o dispositor da sua casa 8 é Vênus. Então você vai olhar para Vênus, ver como ela está no seu mapa, ver onde ela está no seu mapa, se ela está aflita, se ela está dignificada, se ela tem aspectos bons, aspectos ruins, e interpretar isso. Tá? Basicamente é essa técnica. Então você pode virar e falar, por exemplo, eu tenho Leão na cúspide da casa 8. Beleza, ok. Então o significador é o Sol. Mas eu tenho Sol em Libra. Aflito, né, em conjunção com Saturno. Opa, ele está em conjunção com o Maléfico. Isso sugere que você tem uma relação dificultada com a morte. Estando em Libra, provavelmente você procura amenizar os problemas e barganhar com aquilo, né? Nas fases do luto,
você tem toda a questão da negação, barganha, ira, aceitação, blá, blá, blá. Então, você poderia ter uma relação de barganha, porque Libra tem muito essa coisa de não querer desagradar, então uma tentativa de negociar, tá? É basicamente essa técnica. Ok? Bom, vamos lá então. Para Débora Holding, a casa 8 seria de tudo relacionado à morte, inclusive a sua capacidade de lidar com as perdas, heranças, testamentos e legados, dinheiro do parceiro e débitos, dívidas, né? Eu costumo, talvez seja um vício da astrologia moderna, falar que a casa 8 significa também a sua relação com o outro lado da morte, né? Então, você poderia ter na casa 8, por exemplo, uma significação de mediunidade e de capacidade de conversar com o outro lado, né? A relação com o outro lado do véu. O que não se confunde com religiões, que isso é casa 9, com toda certeza, e com magia, sistemas mágicos, adivinhações e tudo mais, que também é casa 9. E também não se confunde com a casa 12, que seria a casa dos demônios e dos diabos, na minha opinião. Tá? Em astrologia horária, morte, perda, luto, finanças do outro, heranças e, isso eu achei interessante, situações que geram medo, situações que geram angústia, situações que geram temor, né? É quase uma relação biológica, o medo, né? Eu lembro de uns bons 16 anos atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, em que eu estava vendo um RPG, né? Rate the Oblivion, em que o autor fala que o medo é uma reação inscrita no ser humano. Então, um ser humano, diante de um fantasma, diante de uma aparição ou coisa do gênero, ele entra em um estado de terror. Não porque tenha motivo realmente para sentir terror, mas porque, diante da morte, a vida se retrai, a vida se protege. Né? Em astrologia mundana, ele simbolizaria a dívida nacional, os coletores de impostos, os desastres nacionais e os recursos do inimigo, em se tratando de guerras, tá? Mortalidade pública e qualidade das pessoas que morrem. Em litígios, aliados do oponente e amigos do réu. Em astrologia médica, genitais, excreções e venenos. Talvez tenha sido daí que veio aquela história nociva que causa problema de que a casa 8 é a casa do sexo. Não, não é. Não tem essa relação, tá? Ela estaria relacionada mais com os genitais e com, eu sei que isso é uma imprecisão biológica, com o sistema excretor humano. Sistema excretor, biologicamente, é rins, bexiga e uretra, né? Beleza, todo mundo sabe disso. Porém, dentro da perspectiva da astrologia, a gente inclui aí também
ânus, porque é a excreção de matéria fecal. Tá? Ah, mas o ânus é aparelho digestivo. Sim, só que dentro da astrologia, a casa 8 rege essa excreção, essa perda, esse colocar para fora, sair de você. E, no mesmo sentido, eu vi a Deborah Hold mencionar, acaba sendo relacionada também com a vesícula biliar e com o pâncreas. Por quê? Porque são órgãos, ok, que a vesícula é questionavelmente um órgão, né? Eu acho até que biologicamente mas ela é mais um receptor da bile, do fígado, mas tanto a vesícula / fígado, nesse caso, e o pâncreas joga hormônios, enzimas, suco gástrico no intestino. Então, vai sair, vai ser jogado para fora. Por isso, a casa 8 estaria relacionada a esses órgãos. Vesícula, pâncreas, ânus, né, que é mais uma musculatura, sei lá, e o aparelho excretor propriamente dito. No comércio, ela representa as finanças do vendedor e é uma casa regida por Saturno. Tá? Tem uma coisa que é importante mencionar, que existe a regência das casas astrológicas e existe o júbilo das casas astrológicas. A regência segue a ordem caldeica, toda casa tem uma regência, né? Você começa com Saturno na casa 1, vai Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua, Júpiter, Marte, Sol, Vênus e termina. E os júbilos não. Os júbilos não é toda casa que tem júbilo, assim como não é todo signo que tem exaltação. Tá? E a casa 8 é considerada uma casa bem nociva nesse sentido. Tá? Ela não aspecta o ascendente e os planetas que passam por ela, exceto a Lua nas casas noturnas, nas cartas noturnas, ou seja, quando o Sol está abaixo do horizonte, nesse caso a Lua é considerada jubilada, mas não mencionaram por quê, né? Talvez tenha alguma relação com a relação com o outro lado do véu, com a morte propriamente dita. Alguém tem algum comentário a fazer? Amanda. Dentro desse assunto de cossignificador, né? A Saturno é o cossignificador da 8 também, né? Tem essa relação com limites, com medo, com perdas, né? Com coisas difíceis também. E ele é cossignificador também da casa 1, né? Que fala da constituição do corpo físico, no sentido de que é uma limitação pra gente também, né? Mas aqui a gente tem uma relação bem diferente, porque a casa 1 é o ascendente, né? Não é maléfica. Já a 8 já tem esse significado bem maléfico mesmo. Eu lembro o pessoal da Cabala mencionando que o doador da vida é o doador da morte, né? Eles falam isso de Biná, que na astrologia é associado a Saturno, e também de Maria, né? Da mãe do Cristo, naquela perspectiva de que para você viver, você tem que ter um corpo. Mas, a partir do instante em que você tem um corpo, você é mortal. Então, você está sujeito à morte também. Então, essa é uma dicotomia, de dicotomia de verdade não tem muita coisa, mas que é muito bonita e que é bem legal e que acrescenta uma camada de complexidade que eu acho maravilhosa a Saturno, né? Porque, de um lado, ele simboliza a constituição, ele rege a constituição física, a sua força, a sua estrutura óssea, especialmente, né?
Então, dentes, ossos, unhas, cabelos, tudo isso está associado a Saturno. Mas, ao mesmo tempo, a morte, a velhice, a doença também está. Eu acho que é muito também lembrando do Sol, porque ele é oposto ao Sol, né? Oposto ao rei, o inquisidor, né? Então, eu vejo mais doador da vida numa perspectiva solar. Mas entendi o que você quis dizer e acho que talvez seja colocado assim dessa forma por causa da matéria, né? Que para a gente estar vivo, a gente precisa da matéria. E a matéria é algo muito difícil, é distante de uma perspectiva realmente divina, uma concepção do que é realmente da grandiosidade divina. Eu gosto muito de uma aula que o meu professor de clássicos deu, em que ele estava discutindo a teogonia de Hesíodo, né? E na teogonia tem toda a parte do nascimento dos deuses, de Júpiter destronar Saturno, de Saturno emascular Urano, tem toda essa questão. Mas uma vez que os deuses olímpicos, né, os deuses doadores de bem, se estruturaram, começou a idade dos homens, por assim dizer. E aí Prometeu tapeou os deuses, ele roubou o fogo do sol, tudo bem, mas além disso, ele fez fez um sacrifício, né? E aí ele pegou o couro do animal, cobriu a carne com ele e ficou aquela coisa feia, por assim dizer. E aí ele pegou os ossos, juntou e cobriu os ossos com a gordura da carne, né, do animal, com a gordura do animal. E mandou os deuses escolherem. E aí os deuses olharam o couro e olharam aquela capa de gordura branca e bonita, falaram, a gente quer isso aqui. E apontou para a gordura e para os ossos, né? Que eles não sabiam que eram ossos. E aí Prometeu falou, tá bom, aos deuses eu dou a gordura e os ossos, e aos seres humanos eu dou a carne, né? E isso supostamente seria uma esperteza de Prometeu. Só que tem um problema. A carne é um símbolo da própria mortalidade. Então, quando Prometeu tapeia os deuses, entre aspas, ele tem essa dicotomia de que, olha, os deuses vão ficar com o menos gostoso. Só que os ossos, especialmente, são o que mais fica na Terra, né? É o que tem natureza perene. Inclusive, o símbolo da caveira é considerado um símbolo daquilo que você deixa na Terra. Porque tem toda essa questão de que o crânio é a cabeça, é onde você pensa, o lar do comando do corpo, mas também que é um dos ossos mais resistentes do corpo. Então, a cabeça e os fêmures tendem a ser os ossos que ficam mais tempo na natureza. Daí, inclusive, que vem o Skull and Bones, né? E Saturno traz esse caráter ambíguo, e eu acho isso lindo, propriamente dito, de entrar na coisa de que, olha, ele rege o seu corpo. Só que, consequentemente, é um poder, é um benefício com data de validade. Somos todos mortais, disso não dá para escapar de jeito nenhum. Então você tem o prazer da vida com a expectativa da morte. Isso, com o perdão do lugar comum, é a marca indelével do ser humano. A gente sabe que a gente vai morrer. E a gente sabe que a gente tem um período
definido, que a gente não sabe qual é, mas que a gente sabe que vai ter um fim, para fazer tudo que a gente tem para fazer. E assim, isso é uma regência de Saturno. Tem todo o resto de que Saturno rege o começo e o fim, né? É o alfa e o ômega da criação, né? Existe gente que associa Saturno ao demiurgo propriamente dito. Eu acho que isso é um salto de lógica um pouco perigoso. Os próprios signos que Saturno rege, Aquário e Capricórnio, é terra e ar, né? É o mais criativo, inovador, diferente, fora da caixinha, que é Aquário, e o mais disciplinado, estruturado, legalista, rigoroso, que é Capricórnio, né? Então, essa oposição entre o corpo, né, que não é uma oposição direta entre as casas, porque a casa 1 não faz oposição à casa 8, isso é importante deixar claro. Mas Saturno regendo a casa 1 e depois regendo a casa 8 é uma parte do paradoxo saturniano que eu acho lindo. Inclusive, Aquário é fixo, né? E Capricórnio é cardinal, uma outra tradição. Então é a contradição em todos os níveis. De um lado você tem Aquário como um signo do ar, que é inovador, criativo, blá 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 blá, e Capricórnio, que é um signo da Terra, que é tradicional, estabilizado, blá 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 blá. Só que aí você tem Aquário, que é a inovação querendo ser estabilizada. E você tem Capricórnio, que é a consolidação querendo crescer. Então, e você soma a tudo isso ainda uma outra coisa que eu acho interessante, eu até escrevi um textinho que eu acho bem legal a esse respeito, que as duas casas, né, os dois signos, eles estão um do lado do outro, então eles não têm aspecto nenhum. Saturno não faz aspecto consigo mesmo. Então, você tem de um lado Sol e Lua, que não olham para si, e eles olham Saturno. Na minha opinião, esse é o mito do casamento alquímico, né? Que especialmente o pessoal mais moderno fala tanto do casamento entre Sol e Lua, que na minha opinião ele tem que ser intermediado por Saturno. Então, quando você tem lá nos contos de fadas e na mitologia como um todo, o Sol e a Lua casam, mas é intermediado por um sacerdote, por uma terceira figura que permite que eles façam conexão. Assim como a gente precisa da matéria para voltar para a luz. Faz todo o sentido do mundo. E parando para pensar, eu estava vendo um vídeo bem interessante quer dizer, vídeo não, eu li um texto hoje, bem legal, do Mark Stavish, no Facebook. Não sei se ele escreveu hoje, ontem, ou se ele republicou uma coisa que ele já tinha escrito, e que ele fez uma afirmação que é um pouco polêmica, mas que eu acho muito legal. A desigualdade é um pressuposto da experiência. Então, assim, você precisa ter uma separação, e daí o mundo material, né, em que somos todos pessoas diferentes, tem aquela teoria que eu não tenho condições de afirmar que ela está certa ou que ela está errada, mas é uma teoria que é sustentada por diversas pessoas, né, de que os indivíduos, na verdade, são a divindade criadora experienciando não ser onipotente. Não sei se isso corresponde a onisciente e onipresente. Não sei se isso corresponde à verdade. Talvez sim, talvez não. Não tenho condições de saber. Mas o que eu tenho condições de saber é que toda vez que eu afirmo A, isso pressupõe um não há. Se eu falo cachorro,
imediatamente vocês pensam no animal de 4 patas e abanando o rabinho. Só que para existir o cachorro, precisa existir infinitas coisas que não são cachorro. Eu só sei que existe o vermelho porque existem cores que não são vermelho. Eu só sei que existe a luz porque eu sei que existe a sombra. Então, o contraste é necessário para a experiência. E provavelmente, se a gente não tivesse esse contraste de vida e morte, a nossa experiência talvez fosse não experienciável, não perceptível. Eu ia falar que é o princípio da polaridade, dos princípios herméticos, né? Então, para a gente entender o que é temperatura, a gente precisa entender o calor e o frio. Se a gente fosse sempre só calor ou só frio, a gente não ia entender a temperatura, o terceiro elemento. Então, claro, escuro, luminosidade, né? E assim por diante. A gente sempre tem as polaridades para entender o terceiro elemento. Se eu não me engano, existe algum filósofo grego que ele menciona que não sei se é grego clássico, tá? Ou se é alguma releitura moderna, em algum lugar que eu tenha lido, mas ele menciona que os deuses têm inveja dos mortais, porque os deuses são os deuses. Júpiter é Júpiter. E ele vai continuar sendo Júpiter infinitamente, indefinidamente, eternamente. Então, ele não tem condições de se superar. Já o ser humano, sendo mortal e, consequentemente, mutável, tem. Bom, depois dessa não tão pequena digressão a respeito da morte, da vida, da existência humana e tudo mais, vamos entrando então na Casa 9, né, que tem uma teoria que eu acho interessantíssima. Para Manilius. A gente só esqueceu de... Eu não sei se a gente falou, na verdade, sobre o co-significador da 7, que é a Lua. Acho que a gente não falou, não sei se falou, não. A gente mencionou por cima como regente na 7, que é a Lua, né, propriamente dita. Então eu perdi. Vou voltar aqui aqui. Porque tem relação com povos, né? Com pessoas diferentes, né? Ah, tá ali. Regida pela Lua. Viajei na maionese. Então tá bom, só Não, isso. normal. E é uma coisa que é interessante, né? Porque a Lua, ela rege a casa 7. Em astrologia mundana, ela significa o povo, mas em astrologia mundana, a casa que simboliza o povo é a casa 1. Pelo menos que eu me lembre, né? Bom, casa 9, né? Para Manilius, destino e decreto dos deuses. É o templo do sol. Para outros clássicos, viagens, Deus, manifestações dos deuses, revelações, profecias. Amizade e benefícios vindos dos reis. Para Fírmicos, religião, viagens para fora do país, a classe social do homem, a casa do Deus Sol, favorável porque aspecta o assíntio trígono. Para Albiruni, viagens, religião, destino, obtenção de conhecimento pelas estrelas e pela adivinhação, filosofia, interpretação de sonhos. Isso vai ter que ser falado depois, tá? Mas eu já vou começar aqui. Filosofia, na antiguidade clássica, estava intimamente relacionada com a magia e a espiritualidade. Isso é importantíssimo deixar claro desde já.
Pitágoras foi um filósofo, mas é razoavelmente documentado, não fisicamente, né, mas por declarações de historiadores, que os pitagóricos, eles eram uma escola de magia, uma escola iniciática, né, extremamente influenciada pela astrologia, pelos caldeus e pelos judeus. Tá? Para Lili, lugares estrangeiros, viagens longas, religião, sacerdócio, sonhos, visões e conhecimento. Para a astrologia moderna, educação superior, viagens, estrangeiros, linguagens, ideias moralistas, consciência e sonhos. Tá? Bom, por partes, né? A gente ainda vai mencionar do que a Deborah Hood menciona. Uma primeira coisa que eu acho importantíssima deixar claro é que tudo relacionado à transcendência está relacionado com a casa 9. Né? O que eu quero dizer com transcendência? Magia, religião, adivinhação, oráculos, rituais, tudo isso que parte de um pressuposto de que existe algo a mais além da realidade material, está relacionado com a casa 9. Tá? Não é casa 12 a religião, não é casa 8 a religião. Ai, mas você acabou de falar que você entende que a mediunidade pode estar significada na casa 8. Sim, porque é a relação com a morte e os mortos. Tá? Mas a religião e a religiosidade, leia-se com isso, magia, está na casa 9. E faz todo o sentido do mundo, né? Seguindo aquela tese da historinha, da continuidade, cara, tá bom, você morreu. E aí? O que vai acontecer com o seu espírito, com sua alma? Existe vida após a morte? É a 9. Né? O que, em tese, acontece, a filosofia, a teoria relacionada com isso, está relacionada com a casa 9. E aí vem uma outra coisa importante, que o pessoal menciona, a casa das filosofias. O que é uma filosofia? É um conjunto de ideias coerentes entre si. Tá? Vamos imaginar, por exemplo... Diga, Amanda, por favor. Antes de você entrar em filosofia, eu queria falar um pouquinho sobre essa relação da adivinhação, né, previsão. Eu, pelo menos, tenho estudado um pouco mais sobre isso e de fazer uma diferenciação entre uma arte divinatória e adivinhatória, né? Porque existem vários recursos que podem ser utilizados como oráculo, né? E como essa capacidade de ver além. Então, quando você utiliza um recurso mais divino ou próprio para isso, eu vejo como realmente algo mais relacionado com casa 9, ou às vezes até a casa 3, que é a casa da deusa, né? Mas quando se utiliza espíritos ou seres para isso, no sentido de incorporação ou para conseguir as coisas, aí você vejo como algo mais relacionado com casa 8 ou 12, propriamente dita. Que aí você já está mexendo com algo não material, né? E não tanto dentro de uma clareza solar, que aí é a relação de casa 9. Para diferenciar também porque para o catolicismo, essas artes adivinhatórias, né? Adivinhatórias é pecado. E aí é diferente, você tem profetas. Como assim tem profetas? E os profetas são o quê? Eles não falam sobre o futuro? Então é a fonte de onde você utiliza para fazer essa projeção e esse olhar para o futuro. Olha, o que eu gosto de assumir nesse sentido, tá? Não que eu esteja certo nesse ponto, mas diz respeito exatamente à ideia de filosofia,
que é a ideia de um conjunto de ideias e valores coerentes entre si, né? Então, por exemplo, se eu viro e falo que eu joguei ossos, tá? Em uma toalha branca e avaliei o posicionamento deles e descobri que o primogênito do rei vai morrer. Ok. É um jogo adivinhatório, é um oráculo que funciona como qualquer outro, tá? E que, de acordo com a competência de cada um, pode ou não funcionar, né? Porém, se eu tenho, por exemplo, um sacerdote que, durante um jejum, tem a visão do Cristo, e o Cristo fala que ele vai enfrentar os infiéis, vencer e criar um novo reino cristão na Europa. Parênteses. Essa é a história da fundação do Reino de Portugal, tá? Portugal não existia, era o Reino de Castela, né, a Península Ibérica, era a Espanha, e um nobre foi tentar libertar uma área da península do domínio mouro, e antes da batalha ele sonhou e viu o Cristo, e o Cristo o abençoou e disse que ele venceria. Para mim é tão oráculo quanto, né? E ele não foi excomungado, ele não foi... Tá tudo bem, tá tudo certo. E não são poucos os santos que têm visões proféticas. Não é só os profetas do Velho Testamento, não, os santos também têm. E assim, qual é a diferença entre você olhar para um copo de água, para uma bola de cristal, para um espelho negro, jogar cartas, olhar para as nuvens, ver o voo das andorinhas e oracular o futuro, e ter uma visão inspirada pelo Espírito Santo que vai te mostrar o futuro? Fácil. A inspiração do Espírito Santo. Ah, mas isso é ridículo, você está validando pelo resultado. É a coerência interna do sistema. E é interessante que eu estou estudando um livro de magia grimórica em que a base é... O título é um livro que fala sobre outro livro, né? O livro é Gateways of the Stone Path, né? Que seria caminhos, portões do caminho de pedra ou algo do gênero. E o livro que eles glosam, né? Que eles fazem referência trazendo espíritos, drawing spirits into crystals, trazendo espíritos para cristais, em que você coloca espíritos dentro de uma bola de cristal, de um espelho, alguma coisa do gênero, para ver, né? Qual é a grande questão? E isso é o que o cara fala fazendo referência a tritêmios. Hoje, a gente tem um movimento New Age que trata os efeitos sobrenaturais, que sobrenatural é uma palavra ruim, como produto de uma metafísica, né? O que eu mais ouço falar é que, por exemplo, a clarividência é a abertura do chakra Ajna, que é a terceira visão, e que por intermédio do treinamento e da respiração e da yoga e de rituais, você consegue abrir o chakra da terceira visão. Legal. Só que no Ocidente, até a Idade Média, esses dons eram dons do Espírito Santo. Ponto. Você rezava, você fazia jejum, você fazia orações, você ficava em reclusão, você fazia penitências
para ter a experiência transcendente e para desenvolver os dons santos. E assim, com todo o respeito possível à Igreja Católica, e nenhum problema mesmo, o mundo é bem grande a respeito de tudo. Agora, eu não vejo um motivo específico porque a conversa com os mortos seria algo necessariamente pecado. Porque, dando um exemplo tosco, tá? Eu sei, assim, eu não sou teólogo e não tenho autoridade para falar em nome da igreja e não tenho metade do estudo e da reflexão teológica que seria necessária para isso. Em última instância, o Cristo se apresentou para os discípulos após a morte. E foi um elemento relevante. Ah, mas você não pode se comparar com o Cristo ou com os discípulos. Ok, não devo, porque realmente há uma distância muito grande. Mas dentro do Novo Testamento, especialmente, é mais de uma vez em que o Cristo fala aos discípulos: vai e faz isso. Não dependa de mim. O exemplo clássico é aquela história de Pedro no barco com Jesus. Ah, vamos naufragar, vamos todos morrer, blá, blá. E aí Cristo fala: vai lá e manda a tempestade parar. Ai, não, mestre, eu não posso fazer isso. Vai lá e manda a tempestade parar. Ah, eu não consigo fazer isso. Então Cristo saiu do barco e falou: para. E os céus se acalmaram. Pedro falou: meu Deus, você fez um milagre. Por que você não fez? Assim, eu, pessoalmente, e repito, eu não sou nem crismado e nem tenho a primeira comunhão para falar em nome da Igreja Católica. Acredito que, metafisicamente, o Cristo é uma figura simbólica, né? E de que não é razoável você passar uma linhazinha de areia no chão e falar: olha, você não pode olhar para uma bola de cristal. Mas um santo pode sonhar com o Cristo e com o Espírito Santo e receber a mensagem de que ele vai expulsar os infiéis da Península Ibérica, por exemplo. Então, eu também não pesquisei tão a fundo desses detalhes, mas o que eu consegui entender, assim, pela astrologia também, é essa relação da fonte. Eu não acho que usar oráculo seja errado, não sinto que seja isso. Embora em alguns decretos condenem a adivinhação. Eu acho que o inadequado seria esse contato com os mortos ou seres não encarnados, né, que fariam esse intermédio da predição do futuro. Que aí você está mexendo com, inclusive, casas que não aspectam o ascendente, né, que são danosas ao ascendente, a vida e a vitalidade. E aí a diferença com o Cristo é porque é Deus, né, que aí é a casa 9 também. Eu entendo a lógica, mas tenho uma constante dificuldade em lidar com isso, porque lidar com espíritos e coisas e pessoas não encarnadas. Ok, é razoavelmente documentado que quando os praticantes de magia grimórica falam em anjos, especialmente os anjos enoquianos, não são anjos, né? Usa-se o termo anjos para evitar problemas com a Inquisição. E assim, eu devolveria a questão de qualquer forma. Olha, vou fazer um jejum e oração e ritual para evocar Miguel, o arcanjo Miguel. E aí, o arcanjo Miguel, ele conta como divino ou ele é uma evocação de uma entidade oculta? Mas a gente está falando de anjo mesmo,
de verdade, é algo divino. Difícil eu ter certeza que a gente está falando de anjo, 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 anjo. Exatamente, por isso que é complicado. O recomendado é não fazer. Existe essa. Dentro da teologia católica, não interessa se você está trazendo Miguel ou Belfegor. Não pode. É proibido. Ironicamente, porém, a grande maior parte do desenvolvimento da magia grimórica ocidental se deu em monastérios católicos. Tipo, de verdade, Tritêmios era um monge. E o sistema dele não era dele. Foram pesquisas e rituais e tudo mais feitos por um monastério meio que inteiro. Aí a gente entra no que o Leandro, né, tinha mencionado da última vez que ele... Da última vez? Acho que não. Acho que da última vez, sim. Que ele virou e questionou, né? Ah, mas... E aí? Quando o pessoal fala que não pode acender vela dentro de casa? Ok, legal. Eu tenho que ver a justificativa, porque eu acho muito complicado quando a pessoa vira e fala: você não pode acender vela dentro de casa se não for para um santo. Tá, então eu não posso acender uma vela para os meus ancestrais, mas eu posso acender uma vela para São Longuinho, para Santo Expedito, para Santa Rita de Cássia. Não sei. Eu não gosto O muito. que eu consegui perceber assim recentemente é o contato que você faz com esse ser, esse espírito, né, que seja santo ou não, e como é que ele está depois que ele saiu da vida, né? Então a tendência é ter esse cuidado do motivo de você ter acendido a vela, dessa evocação. Que aí, por exemplo, tá no inferno, tá no purgatório, você tá chamando aquilo para você, você tá abrindo um negócio, né? Então, isso é um comentário maravilhoso. Só que aí eu ainda colocaria na segunda parte, que quando o pessoal de magia grimórica vai falar de qualquer evocação, qualquer, né? Isso inclui desde Goécia até magia angélica, até enoquiano. O ponto central de firmeza é o Cristo. Então, óbvio, a gente fala dentro da mitologia católica e cristã em o Cristo. Antes, quando era falado em termos de Grécia, em termos de Cabala e tudo mais, era o sagrado anjo guardião, né? Então, o que te dá segurança sobre qualquer trabalho mágico que você vá fazer não é a entidade ser boa, na minha opinião, pelo menos. É a sua conexão com o que existe de divino em você, o seu contato com Deus propriamente dito. O anjo guardião, o sagrado anjo guardião, é considerado o daimon, né, o anjo, que faz a sua conexão com a divindade. É uma figura análoga ao Cristo, nesse sentido, porque o Cristo, evangelicamente, ele fala: ninguém chega ao Pai se não for por mim. E não é por mim, na minha opinião, pelo menos, com relação à religião, mas por mim com relação à figura espiritual. Então, sem isso, você está em risco muito grande de qualquer trabalho mágico. Qualquer que seja a entidade que você está trabalhando. Pode ser Madre Teresa de Calcutá, pode ser um santo, pode ser Júpiter, o grande benéfico e tudo mais. Porque se você não tem a estabilidade interna, qualquer entidade que você evoque ou invoque vai balançar quem você é. Eu fazia umas piadas bem críticas nesse sentido
que era comprar briga na internet, né, por assim dizer, que era aquela coisa de que, olha, eu sou um mago poderoso que estuda os segredos do céu e da terra, e com o conhecimento eu vou fazer uma amarração para aquela ex-namorada que eu nem amava tanto assim, que não gostava muito de mim e que me traiu porque eu amo muito ela. Ah, gente, tipo, Oswaldo, você quer coisa? Não, desculpa. Eu tô ligado aqui, desculpa. Não, beleza, sem problemas. Entra tudo muito na questão de, cara, se você tá se deixando abalar, ou ainda outra crítica, né, que eu brincava, que eu falava, pobre de mim, homem branco de meia idade, ocidental, que come em uma refeição mais do que uma família de etíopes come em uma semana, eu estou sofrendo porque tomei um pé na bunda de uma pessoa que daqui a 2 anos eu não vou nem lembrar quem era. Pô, gente, calma, né? Se você não tem controle das suas paixões, dos seus genitais, dos seus medos, das suas raivas, você vai querer trazer para a face da Terra um anjo, um demônio, um morto, quem quer que seja? Vai dar merda. Vai dar merda. Se você não consegue controlar os seus impulsos, você vai se fuder nervoso. Então, sem prejuízo de haver espíritos e espíritos, anjos, demônios, anjo enoquiano, e toda uma discussão gigante a respeito do que é seguro e do que não é seguro. E não, eu não estou recomendando que ninguém tente começar magia por Goécia de jeito nenhum. Existem coisas consideradas mais ou menos problemáticas. Cara, é pesado. E sem esse contato, essa firmeza com o sagrado anjo guardião ou o Cristo, o que quer que seja isso, você está ferrado. E eu não sei se eu mencionei no último REA, mas eu estava refletindo a respeito disso e eu achei maravilhosa essa tese, né? Que, assim, a coisa mais importante que eu aprendi a respeito de teologia, eu aprendi com uma tirinha do Laerte. Né? A tirinha é completamente surreal. Se eu tiver falado disso no último REA, peço desculpas aí a todo mundo, porque estou sendo repetitivo. Tá o cara andando na casa dele, aí toca o telefone, ele atende. Alô? Não tem ninguém com esse nome aqui, não. Aham. Ah, mas se Adão e Eva não tivessem sido expulsos do paraíso, nós não teríamos certeza do livre-arbítrio humano. Tá bom, boa tarde. Desligou. E assim, é completamente zoeira. Mas o que eu acho interessante? Eu vejo o pessoal se aproximando da história de Adão e Eva com uma crítica, né? De que, ai, que coisa ridícula. Então Deus expulsou o ser humano do paraíso só porque ele comeu uma maçã? Ha, ha, ha. Que Deus inseguro e mesquinho. Ou ainda, se Deus é infinitamente bom e poderoso, por que ele deixou a serpente aparecer no paraíso e tentar Adão e Eva? Que coisa ridícula, isso não se sustenta. Sendo que o central, na minha opinião, da história de Gênesis é: Deus deu uma ordem. Não comam da maçã. Vocês podem fazer tudo, menos comer o fruto daquela árvore. E Adão e Eva foram lá e comeram. O que você tira disso? Nem Deus manda na alma humana. Ah, pode derrubar um meteoro na minha casa, pode me dar um câncer de intestino, pode me castigar com 14 raios, pode vazar esgoto no meu banheiro, pode fazer tudo. Mas na minha alma, mando eu.
Não tem Deus, não tem demônio, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem entidade goética, não tem divindade, não tem orixá que mande na minha alma. Ela é minha, para eu cuidar. E não, com o perdão da crítica, imagino que não as pessoas daqui, mas não as pessoas que eu estou ouvindo, mas o que mais se ouve com uma frequência desagradável é: minha entidade, meu orixá, meu exu, minha pombagira, o pastor, a igreja me mandaram fazer isso. Cara, você quer trabalhar em conjunto com o seu exu, sua pombagira, seu orixá, seu luá, seu sag, o que quer que seja, beleza, mas é você que quer trabalhar em conjunto e você escolhe obedecer, talvez por um motivo razoável, talvez não. Porém, eles não têm poder sobre a sua vida. E isso é o central. A gente é livre, nem que seja para fazer merda e ser quicado para fora do paraíso, mas a gente é livre, né? Então quando eu avalio essa questão de magia, da igreja, de adivinhação, de oráculo, de evocação, de invocação e tudo mais, nesse sentido, eu defendo que existem duas igrejas católicas: a igreja dos sacerdotes e a igreja dos fiéis. Infelizmente, os sacerdotes praticam uma fé muito diferente dos fiéis, na minha opinião, né? Porque as coisas são apresentadas de uma forma doutrinária e dogmática. Não pode acender vela dentro de casa, a não ser que seja para um santo reconhecido pela Igreja Católica. Caramba, então, sei lá, eu já posso acender vela para Frei Galvão, mas 10 anos atrás eu não podia? Não gosto dessa linha de raciocínio. Mas, de novo, cada um segue a egrégora que bem quiser, e dentro de uma egrégora, a obediência é uma coisa bem importante. Inclusive, por isso, os nossos debates, os nossos encontros não são egregóricos, são uma rede de estudos, né? Vamos trocar informação e ver o que a gente tem para aprender um com o outro. Deal? Vamos lá? Vamos lá. Continuando, então, da casa 9, segundo Débora Holding. Longas viagens, lugares exóticos ou desconhecidos, peregrinos. Eu lembro que em uma análise sobre o detrimento, né, que é um aspecto muito específico da astrologia tradicional, que é quando o planeta regente de um determinado signo está em oposição a esse signo e aspectando o planeta desse signo. Vamos explicar, né? Vamos imaginar que eu tenha Vênus em Leão, né? E que eu tenho o Sol em Aquário. Estando o Sol em Aquário, aspectando a Vênus em Leão, eu posso falar que a gente tem uma Vênus em detrimento, né? E ele fala que quando você tem um planeta em detrimento na casa 9, você tem uma pessoa que tende a morrer longe da terra natal ou em exílio, né? Significa a casa 9, onde buscamos conhecimento e entendimento, sonhos, visões, astrologia, religião, igrejas, missões espirituais, coisas relacionadas à ciência e juristas, tá? Vamos voltar aí uma coisa de cada vez, então. Religiões
em geral, enquanto sistemas mágicos, e pode parecer meio estranho, meio chocante colocar nesses termos, mas eu acredito que as religiões são sistemas mágicos, né? É um conjunto de ideias coerentes entre si para lidar com o mundo espiritual. Está na casa 9. Todas as coisas relacionadas à espiritualidade de uma forma genérica estariam relacionadas também na casa 9. Então, sonhos, visões, astrologia, magia, rituais, missões espirituais, igrejas. Existe uma discussão, tá, razoavelmente resolvida de que monastérios e conventos estariam relacionados à casa 9, tá? Qual seria a diferença entre monastérios e conventos estar na casa 9 com a ideia do aprisionamento e internação da casa 12? É voluntário. Freiras e monges escolhem voluntariamente a vida do claustro. Ah, mas tinha um problema social de que ela não poderia não poderia casar, ou então do cara que era o terceiro filho que brincava-se que ia virar padre, né? Podia virar mendigo, podia se matar, podia ir para o exército, podia fazer qualquer coisa. Ainda é voluntário, né? Coisas relacionadas às ciências, né? Aí entra tanto universidades, pesquisas científicas, né? A grande maior parte das questões relacionadas a estudos, teorias, desenvolvimento de ideias e filosofia científica está relacionada com a casa 9. E um parênteses, né? Juristas. O que são os juristas nesse caso? Tá? São os estudiosos do direito, aqueles que estudam a filosofia jurídica, o direito, jurisconsultos, doutrinadores, advogados, aqueles que estudam e investigam o direito. Juízes vão para a casa 10, tá? Enquanto autoridades e pessoas que estão julgando, que estão decidindo, os juízes são casa 10, tá? Não pode confundir isso. Em astrologia horária, como acima, aplicado ao consulente. Então, está relacionado com universidades, religiões, magias, longas viagens. Longas viagens é uma definição importante. Não está relacionado com a distância. Está relacionado com a perspectiva de você ou criar raízes em um determinado lugar ou cumprir uma certa tarefa e viver por um tempo a sua vida em um determinado lugar. Então, você pode falar que passar um mês de férias na Espanha é casa 5. Porque você está indo como turista para se divertir, você não está indo para desenvolver uma tarefa ou alguma coisa do gênero. Uma pós-graduação de um mês na Espanha entra já na casa 9. Né? Então, no meu entender, tá teoria tirada da bunda, isso. Longas viagens não está relacionada necessariamente com tempo e nem com distância. Tá? Quando eles falam em netos, é importante deixar claro que é entendido como neto porque é os filhos dos filhos. Né? Se a casa 5 representa os seus filhos, a casa 9, que é a casa 5 saindo da casa 5, representa os filhos dos seus filhos. Representa os irmãos do cônjuge, porque é a casa 3, derivada da casa 7.
Em astrologia mundana, instituições religiosas, universidades, editoras, né, difusores de conhecimento e questões diplomáticas, né? É interessante deixar claro que gera uma oposição complementar entre a casa 3 e a casa 9. A casa 3 está extremamente relacionada com a imprensa, né? Notícias. A casa 9 está extremamente relacionada com as editoras, livros, né? Uma revista, ela tende a perder a utilidade com o tempo. Uma publicação científica, filosófica, um livro, tende a se manter útil. Tá? Em litígios, representa os advogados de quem começa a ação e a propaganda do defensor. Tá? Vamos lembrar que propaganda estaria relacionada com a casa 3, né? E o defensor está relacionado notoriamente com a casa 7. Então, a casa 9 é a casa 3 derivada da casa 7. Em astrologia médica, bundas, quadril e coxas, excluído aí os genitais e o ânus, tá? No comércio, relatórios, pareceres, contratos que afetam o vendedor. Ela é regida por Júpiter e é o júbilo do Sol. Tá? O que faz... A ideia do júbilo do Sol, e isso é bem interessante, porque entende-se que ela é a casa logo após o Sol estar em seu maior poder, né? Que é a casa 10, é a casa de maior poder do Sol. Então, ela é considerada positiva, porque o Sol ainda está em evidência nesse momento. Tá? Ele ainda tem poder. E a regência de Júpiter, seguindo a ordem caldeica, e faz todo o sentido do mundo, né? Júpiter, ele também é um regente das religiões e das ciências, né? Do direito. Inclusive, existe uma teoria bem defendida de que Júpiter ele seria uma evolução da expressão Zeus Pater, né? Pai Zeus, que virou Jus Pater, seria o pai da justiça, e virou Júpiter. Né? Amanda, algum comentário? Acho que não. É isso mesmo. Não lembrei de nada mais. É isso mesmo, acho que foi falado tudo. Não lembrei de nada extra. Beleza. Bom, gente, alguém tem algum comentário, algum questionamento, alguma pergunta a respeito dessas 3 casas? Porque eu acredito que a gente finalizou razoavelmente bem a proposta de hoje. Comentários, dúvidas, crises, críticas, medos? Nenhum, Paulo. Obrigado, viu? Muito legal. E eu quero acompanhar suas experiências com o Scrying. Pode esperar, tá? Eu já estou começando a produzir o roteirinho das experiências lá com o Espelho Negro e tudo mais, que algumas pessoas do grupo toparam fazer, e vou liberar uma apostila, né, por assim dizer, de prática. Se tudo der certo, se todo mundo topar, vamos fazer aí uma experiência coletiva. Eu vou fazer, né, algumas experiências já em ritualística propriamente dita, tá? Porque eu já tenho um amigo que pratica esse estilo de magia grimórica, mas no livro que ele usa de base, o cara, ele sugere algumas práticas de treinamento para isso, né? Eu já fiz algumas pesquisas em 2 livros, eu acho que tem
algumas bases interessantes para levantar. A minha única dúvida, e que eu estou sofrendo com isso, não sei como que eu vou fazer isso ainda, é que uma parte bem grande, bem relevante das fontes, dos livros que eu li, dá para isso uma prática, uma natureza cristã, né? E aí eles sugerem que seja aberto o scrying com uma Ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu não tenho nenhum problema em fazer isso, né? Só que eu não sei se as outras pessoas que têm uma abordagem do hermetismo mais corriqueira, de não gostar da influência cristã, vão curtir muito. Mas eu vou tentar deixar alguma coisa que fique ampla e que as pessoas possam adaptar para a religiosidade que fala mais ao coração delas. É interessante, viu? Eu acho que, quer dizer, essa oração, ou seja, o que for, é um tipo de um banimento, uma limpeza, uma preparação. É plenamente, meu cachorro está furioso, é plenamente justificável, né? O que eu acharia bom filtrar seriam, digamos, efeitos fisiológicos. Eu acho que por exemplo, uma vela diante do espelho, a chama treme. E ela na minha opinião, dá uma falsa impressão de que você está vendo coisa. Então, eu acho que, quer dizer, não se deixar levar por o que eles chamam de quackery, né? Que é aquela enganação de parquinho de diversões, né? Sim, isso é importante. Especialmente sugerido que, se for para ter uma vela no altar, ela tem que ficar atrás do espelho para não refletir. E assim, é uma prática um pouco ambiciosa, né? Não vou falar que não, porque o objetivo é desenvolver a terceira visão, a visão espiritual, ou segunda visão, de acordo com alguns autores e tudo mais. E assim, tem um monte de gente que tenta. Não é todo mundo que consegue. Tem alguma fórmula para isso que seja garantida? Não. Eu vou tentar? Vou. E seja lá o que Deus quiser. É uma das vantagens da prática, né, da experimentação magística. Teve uma época que o scrying foi uma febre na Europa, né? O espelho negro, o espelho normal, a bacia de água, a bola de cristal e tudo mais. Caiu, não saiu de moda, né? Não está mais famoso. Mas é uma oportunidade interessante, e especialmente quando a gente fala dessa linha de magia cerimonial, é muito interessante, porque uma das coisas que se fala, é que você vai trazer... Você não vai trazer, né? Isso é comentário errado, mas você vai usar o espelho ou a bola de cristal como um portal para ver o outro mundo, como se fosse aquele olhinho de porta, né? O olho mágico. Com a vantagem de que você coloca o espelho dentro de um círculo de proteção, dentro de um selo, dentro de alguma coisa do gênero, e supostamente você evita um contato desagradável com o outro lado. E não precisa ser desagradável no sentido de ser um morto, ou um demônio, ou o que quer que seja. Porque, por exemplo, o próprio autor ele menciona que evocações do arcanjo de Marte tendem a deixar o praticante agressivo e irritado na semana que se segue. Um desequilíbrio. Ah, mas é bom você aprender para você ter contato. Eu concordo, eu quero aprender isso. Só que é bom você não mandar o seu chefe tomar no cu. É bom você não pedir divórcio. É bom você não bicudar o cachorro, sei lá. Você tem que saber as energias que estão acontecendo, mas não é legal ser dominado por elas, né? Então, o scrying, nesse sentido,
é muito produtivo. Bom, dito isso, dou por encerrada aqui a gravação e espero ver mais todo mundo nos próximos episódios do REA. Valeu, galera. 3, 2, 1. Obrigado. Um abraço. Abração.